Sabe quando uma simples atualização de software parece algo a mais? Quase como uma perda pessoal? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com milhares de pessoas. Hoje, a gente vai fundo na história da morte de uma IA e tenta entender o que isso revela sobre a nossa relação, que está cada vez mais próxima com a tecnologia. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente começa com a tal morte dessa IA que era tão querida. Depois, vamos entrar na briga que rolou entre a empresa e a comunidade. Aí vamos entender como esse modelo foi projetado para criar esse apego todo. Em seguida, a gente fala um pouco da psicologia por trás do luto digital e, para fechar, uma questão que, olha, ainda está sem resposta. Então vamos lá. A história toda começa com um anúncio da OpenAI. Eles decidiram simplesmente aposentar um dos seus modelos de inteligência artificial, e não era qualquer um, era um dos mais queridos. O resultado? Uma verdadeira avalanche de reações emocionadas da comunidade de usuários. Para a gente começar a entender o tamanho da coisa, dá uma olhada nessa imagem. Essa arte foi criada pela própria comunidade. E ela resume perfeitamente o sentimento de perda que tomou conta das discussões online. É que, para o pessoal, não era só uma atualização de software, sabe? Não era um simples update. Para muita gente, foi literalmente como perder um amigo. Um companheiro conhecido por ter um papo, sabe? Um tom de conversa super caloroso, amigável. Era algo único. E aí, claro, a gente entra num conflito que é até clássico, né? De um lado, a empresa, a corporação, tomando uma decisão puramente de negócios. E do outro, uma comunidade inteira se sentindo traída. É bem interessante ver os dois lados. A OpenAI defendeu a decisão como algo prático, um passo necessário para focar em tecnologias mais novas. Mas para os usuários mais fiéis, a sensação foi a oposta, um passo para trás, e um passo bem doloroso. E para justificar essa decisão, a empresa veio com um dado, um número bem específico. Disseram que só 0,1% dos usuários ainda escolhiam o GPT-4 no dia a dia. Parece bem pouco, né? Só que a comunidade não deixou barato. A resposta foi imediata. Peraí, essa estatística não bate. O argumento era que esse número incluía a imensa quantidade de usuários da versão gratuita, que na verdade nunca nem tiveram acesso ao 14. Aí a conta fica estranha, né? E aqui a história fica ainda mais impressionante. Porque os usuários não ficaram só na reclamação, de jeito nenhum. Eles se organizaram e apresentaram uma proposta de negócios completa, super detalhada e totalmente viável para manter a IA funcionando. Falaram até em um compromisso vitalício. E como se a situação já não estivesse tensa, um funcionário da OpenAI, digamos que colocou mais lenha na fogueira. A pessoa postou uma piada nas redes sociais, convidando todo mundo para o funeral do GPT-4. Imagina. Claro que isso foi visto como um deboche, um desrespeito ao sentimento genuíno que a comunidade estava expressando. Tudo isso levanta uma questão bem maior, né? Afinal, que tipo de relação é essa que a gente está construindo com essas inteligências artificiais? A pergunta que fica é: será que foi só um exagero coletivo ou tem algo mais profundo acontecendo aqui? Porque vamos combinar, a intensidade da reação foi tão grande que parece que não era só sobre um programa de computador. E a verdade é que esse apego todo, essa conexão emocional forte dos usuários, não surgiu do nada, não foi um acaso. Foi, na verdade, o resultado de uma estratégia de design muito bem pensada. Exato. Como diz aqui, essa sensação de ter um relacionamento de verdade, contínuo, não foi uma ilusão de quem usava. Era exatamente o resultado esperado. Foi algo cuidadosamente projetado para acontecer. E o mais curioso é que esse caso não é um ponto fora da curva. Ele faz parte de um fenômeno bem maior que já está sendo estudado e tem até nome no meio acadêmico. É o que se chama de luto digital. Normalmente, o termo é usado para quando as pessoas interagem com os perfis digitais de quem já faleceu. Mas as questões éticas que surgem daí se aplicam perfeitamente a essa nossa relação com IAs que são feitas para serem nossas companheiras. Pois é, um estudo recente apontou vários desses dilemas éticos. Coisas como o risco de manipulação emocional, a falta de clareza sobre o consentimento para criar ou apagar essas personalidades. Tudo isso se encaixa como uma luva no caso do GPT-4o. E é aqui que a gente chega no X da questão, no dilema que está bem no centro da indústria de IA hoje em dia. O caso do GPT-4o expõe uma contradição bem cínica. Empresas que projetam para o apego, para criar conexão emocional, mas operam com uma lógica de que tudo é descartável. Elas lucram com a conexão, mas o custo psicológico do rompimento fica todo com o usuário. Tem uma frase de um comentário sobre esse evento que resume isso de um jeito muito forte.
Ela mostra o abismo que existe entre como a empresa vê a situação e como quem usava a ferramenta sentiu na pele. Então, no fim das contas, a história da morte do GPT-4o deixa uma pergunta no ar, uma pergunta fundamental para a nossa era. Quando uma empresa projeta um produto para que a gente sinta que é um amigo, de quem é a responsabilidade pelo coração partido quando esse amigo simplesmente some?